Olá e bem-vindos. Existe uma sensação muito comum nos dias de hoje. Aquela de que, por mais que se leia, por mais que se veja, se está sempre a ficar para trás. Bem, essa sensação tem um nome. É a ansiedade de informação. E é precisamente sobre este fenómeno da era digital que vamos conversar hoje, mergulhando em várias ideias para perceber de onde é que isto vem e, claro, o que é que podemos fazer em relação a isso. Para começar, olhemos para esta ideia futíssima do Augusto Cury. Nós normalmente pensamos em vícios como uma coisa química, certo? Mas e se o próprio fluxo sem fim de notícias, de posts, de vídeos, também fosse viciante? É esta a ideia central que vamos explorar. A informação a funcionar quase como uma droga dos tempos modernos. E isto leva-nos à grande questão que paira no ar. Será que é mesmo este excesso de informação que está a alimentar a ansiedade que tanta gente sente hoje em dia? É precisamente essa ligação que vamos tentar perceber. Ok, para nos orientarmos nesta análise, temos um mapa com 5 pontos. Primeiro, vamos enquadrar o problema como a doença do século. Depois, definimos o que é isto da ansiedade de informação. A seguir, vamos ver como funciona o seu círculo vicioso, espreitar as consequências e, o mais importante, descobrir como é que podemos assumir o controlo. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto. Por que é que se fala da ansiedade como a doença do século? Pois vivemos aqui num paradoxo muito estranho. Temos acesso a entretenimento que nunca mais acaba e, no entanto, há uma sensação de tédio. Estamos permanentemente ligados a milhares de pessoas online, mas quantas vezes nos ligamos a sério com alguém ou até connosco próprios? Esta desconexão, no meio de tanta conectividade que acaba por definir a nossa era. Mas afinal, o que é exatamente esta tal ansiedade de informação? Vamos diretos à definição. A definição mais clara vem de Richard Wurman e é genial na sua simplicidade. É basicamente o fosso, o espaço que existe entre aquilo que nós sabemos e aquilo que achamos que devíamos saber. Sabe aquela sensação quando se ouve falar de uma série nova ou de uma notícia importante e o primeiro pensamento é: como é que eu ainda não sabia disto? É isso, é mesmo essa sensação. E o que é que dispara esta ansiedade? Bem, vamos pensar. Quem nunca se sentiu frustrado por estar a ler um artigo e não o perceber? Ou completamente esmagado só de olhar para a quantidade de e-mails por ler? E aquela angústia de precisar de uma informação e nem sequer saber por onde começar a procurar? Pois, estes são os gatilhos clássicos. Agora, a parte mais assustadora disto tudo é que o problema se alimenta ele próprio. É um ciclo. Vamos ver como é que este círculo vicioso funciona. Pensemos nisto como se fossem areias movediças. Tudo começa com aquela sensação de que não sabemos o suficiente e o instinto a lutar, ou seja, ir procurar mais informação. O problema é que quanto mais procuramos, mais coisas descobrimos que não sabemos e a ansiedade aumenta. E o golpe de misericórdia? A própria ansiedade bloqueia a nossa capacidade de aprender, ou seja, afundamos-nos ainda mais. É um ciclo perfeito e muito perigoso. E claro, a tecnologia moderna só vem pôr mais lenha na fogueira. Cada notificação do telemóvel obriga o nosso cérebro a fazer uma espécie de ginástica mental que nos esgota. É parar uma tarefa, começar outra, voltar à primeira. Este zapping constante não só nos cansa, como está provado que causa lapsos de memória e torna quase impossível absorvermos o que quer que seja de forma profunda. Então, e quais são as consequências reais deste círculo vicioso no nosso corpo, na nossa mente? Vamos dar uma olhada nos sintomas. Embora ainda não tenha um nome oficial nos manuais de medicina, esta síndrome do excesso de informação tem efeitos muito reais. Manifesta-se em tudo, desde andarmos mais irritados ou com o humor em baixo, a ter noites em branco, a sentir que a memória nos está a falhar. No fundo, é o stress moderno no seu estado mais puro. E aqui está o ponto-chave. É muito fácil culpar a internet, as notícias, o mundo, mas a verdadeira questão não é a quantidade de informação que existe, é a nossa incapacidade de a gerir. O problema, no fundo, não está lá fora, está na forma como nós lidamos com o que chega até nós. E esta pressão não escolhe idades de todo. Vejamos o caso do Ricardo, com apenas 15 anos. O desejo dele por um dia de 36 horas não é sobre querer mais tempo para se divertir, é o reflexo de uma ansiedade muito profunda. A sensação de que, mesmo sendo tão novo, já não há tempo para fazer e aprender tudo o que a sociedade parece esperar dele. Ok, o cenário pode parecer um bocado assustador, mas a boa notícia é que não estamos impotentes. Então, como é que podemos virar o jogo? A nossa última sessão é precisamente sobre isso. Como assumir o controle. Nós costumávamos dizer que informação é poder, mas se calhar está na hora de rever essa ideia. Porque acumular factos sem os processar, sem os transformar em conhecimento real, é como engolir comida sem digerir, não nos alimenta. Torna-nos, como diz a citação, obesos de informação, cheios de dados, mas vazios de sabedoria.
A solução, ao que parece, passa por 3 passos muito conscientes. Primeiro, a autoanálise. Sermos honestos connosco e percebermos como é que a informação nos afeta. Segundo, e talvez o mais difícil, desligar. Não para sempre, claro, mas criar pequenas ilhas de silêncio no nosso dia. E terceiro, criar o nosso método. Para uns pode ser não pegar no telemóvel na primeira hora da manhã. Para outros pode ser definir um limite de tempo nas redes sociais. É encontrar o que funciona para cada um. E para terminar, fica a ideia que é talvez a mais importante de todas. No fim do dia, nenhuma notícia, nenhum tweet, nenhum e-mail é mais importante do que a nossa paz de espírito. Na era da informação, proteger a nossa saúde física e mental não é um luxo, é mesmo a prioridade número 1.